Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Boas-vindas bem-vindos são boas-vindas a vocês. Aleluia, boas-vindas bem-vindos sim. Venham, venham outra vez. Sejam bem-vindas, crianças. É um prazer estar aqui com vocês mais um domingo, cultuando ao Senhor, louvando ao nosso Deus, separando um tempo para falar com Deus. E sem mais delongas, nós já vamos começar falando com Deus. Vocês sabem que orar é falar com Deus. E quando a gente ora, Deus ouve. E a Bíblia diz que Ele ainda se inclina para ouvir a sua voz. Deus te ama tanto que Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir você falando com Ele. Então pare tudo que você está fazendo, se concentre, fale com o Senhor e fale para Ele o que você precisa, o que você deseja, louve a Ele, agradeça pela sua vida, pela vida da sua família, tá bom? Vamos fazer isso juntos? Vamos lá, fechem os olhos, vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, muito obrigada pela nossa saúde, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito pela minha família. Peço para que o Senhor continue nos abençoando, nos ajude, Senhor, a passar por esse momento difícil, que tudo isso acabe logo, que nós consigamos voltar para as nossas rotinas. Eu peço a Deus, nos protege de todo o mal, protege cada lar, cada criança, cada família, protege, Senhor, dessas doenças terríveis, protege do acidente, Senhor, dá muita saúde para cada uma e sabedoria, Senhor, disposição para sempre te adorar, sempre te louvar e te servir. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje o nosso culto vai ser muito especial. Nós vamos falar de uma pessoa que mudou a sua vida completamente quando teve encontro com o Senhor. Quem será essa pessoa? Antes disso, eu quero cantar uma música para vocês, com vocês, que diz assim, ó, quero que vocês me ajudem. Olha só. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. De novo. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Então vamos guardar bem o que nós vamos aprender agora, tá bom? Lá em Efésios, abra sua Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus. Efésios, livro de Efésios, está lá no Novo Testamento, olha só, quase no final da Bíblia. Lá em Efésios, capítulo 2, que é o número maior, versículo 8, que é o número menor, diz assim, ó. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos entender esse versículo? Que está na Bíblia, a palavra de Deus. Vocês sabem que a Bíblia é verdade. Tudo que está escrito aqui é verdade. Foi o nosso Deus que deixou isso aqui para que nós aprendêssemos sobre ele, né? Então, eu trouxe esse versículo assim, ó, grandão, para a gente poder ler juntos. Olha só. Começa assim, ó. Porquê, tá explicando, né? Se é um porquê, depois, tá explicando aqui, ó. Porque vocês, pois vocês, são salvos pela graça. O que a gente precisa, crianças, para receber um presente? Faz de conta que hoje é o seu aniversário e a mamãe e o papai vão a algum lugar e chegam com um presente para você. Ou algum familiar, ou algum amigo. O que você fez? Nada, você simplesmente recebeu esse presente porque era o seu aniversário, não é? Nós recebemos um presente de graça, não é? É isso que o Senhor está falando para nós aqui nesse versículo, olha só. Pela graça, porque é um dom de Deus. Ou seja, pela bondade de Deus, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, Ele concede que nós sejamos salvos.
mediante a fé, por meio da fé, por causa da nossa fé. O que é fé, crianças? É nós crermos, acreditarmos em que? No que Jesus fez por nós, que foi morrer pelos nossos pecados. E não só morrer, depois de 3 dias ele ressuscitou. Muito bem. Isso, olha só, ele continua aqui explicando. Isso não vem de vós. Não há nada, crianças, que eu e você possa fazer para que nós próprios sejamos salvos. Não há nada que eu possa fazer para que eu consiga ir para o céu. Pelas minhas obras, pelo que eu faço, eu não consigo chegar ao céu. Eu só consigo chegar ao céu quando eu acredito, quando eu tenho fé no que Jesus fez por mim. Porque é Ele, é pela graça dEle que nós somos salvos. Certo? Então não há nada que eu e você possamos fazer. É dom, olha só, é presente de Deus. E esse presente é de graça. Nós não precisamos pagar nada por esse presente. O que nós precisamos fazer ao receber esse presente é aceitar esse presente, receber esse presente de Deus, que é a salvação. E a partir do momento que a gente aceita esse presente, é crer, continuar crendo, obedecendo, fazendo a vontade de Deus. É isso que Deus quer. Ele quer o nosso coração, todo o nosso corpo, a nossa vida. Que tudo que a gente faça demonstre que nós cremos no Senhor. Certo? Então vamos lá ler esse versículo. Todo mundo junto. 1, 2, 3. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Mais uma vez. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Vamos lá? Vamos fazer esse versículo pulando? Vamos tentar. A tia vai tentar pular aqui também, ó. Mas tem que ser um pulo alto, hein? 1, 2, 3. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Muito bem. Com atenção, então, vamos guardar bem o que nós vamos ouvir da palavra de Deus. Olha só. Todos estão vendo essa imagem? Olha só. Essa imagem aqui mostra o quê? O que vocês estão vendo? Um homem com um rolo na mão, um papel na mão. E olha o rosto dele, olha a expressão dele. Ele está bem sério, bem bravo, não é? Sabe quem é esse homem? Esse homem se chama Saulo. E sabe o que ele está fazendo? Ele está entregando cartas para esses senhores aqui, ó, que são os sacerdotes. São os sacerdotes mais importantes que haviam lá no templo, lá na igreja, na época de Jerusalém, lá na época que Jesus viveu. E ele está entregando as cartas porque ele queria perseguir os judeus, perseguir os cristãos que estavam vivendo em outro lugar. Como assim, tia? Não estou entendendo. É o seguinte, o Saulo era um homem muito religioso, muito, olha só. Desde pequenininho, ele estudava muito a Bíblia, ele ia à escola dominical todos os dias que tinha aula. Quando tinha um culto assim online, ele assistia, ele lia em casa, ele pedia para a mamãe e para o papai ler a Bíblia para ele. Não era a Bíblia assim igual a nossa, né? Mas ele tinha um rolo, ele abria a Bíblia e lia em casa. Os pais dele estavam sempre ensinando para ele. E ainda ele tinha um professor muito importante lá em Jerusalém. Todos os dias que ele tinha oportunidade, todos os dias de aula, ele estava lá com o professor dele, que se chamava Gamaliel. Ele era muito dedicado. Então ele cresceu com muita dedicação. Ele cresceu com tanta dedicação que ele era um homem muito importante lá no templo. Ele era um homem que ensinava e era um homem que tinha muita autoridade lá no templo. Quando ele falava, as pessoas obedeciam. E ele estava de olho nos cristãos, naquelas pessoas que acreditavam em Jesus, que acreditavam em Cristo Jesus. Por isso se chamavam cristãos. Ele estava de olho porque eram pessoas
que estavam pregando que Jesus era o único Salvador, que Jesus tinha morrido na cruz, mas não estava morto. Tinha ressuscitado depois de 3 dias. Ele não estava gostando dessa história. Ele achava que Jesus não era Deus. O Saulo não acreditava que esses cristãos eram realmente salvos, que iriam morar no céu. Ele acreditava que só Deus é que podia fazer isso, que não existia ainda um Salvador. Porque nós sabemos, crianças, que Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele morreu na cruz, ele pegou o seu pecado, o meu pecado e morreu lá na cruz por nós. Não foi isso? É isso que a Bíblia diz. Só que o Saulo não acreditava que Jesus era o Salvador. Então, ele queria que todas essas pessoas que falassem que Jesus era Salvador fossem presas, fossem castigadas. E aí ele começou a fazer uma perseguição muito grande contra os cristãos que moravam em Jerusalém. Ele queria até matar esses cristãos. Era assim, se ele prendesse esses cristãos e falasse assim, olha, fale que Jesus não existe, fale que Jesus não é Deus, fale que Jesus não está no céu com Deus, fale que Jesus não morreu por você por seus pecados. Se a pessoa falasse que sim, Jesus morreu, Jesus está no céu, ele reviveu, aí ele matava essas pessoas. Inclusive, o Saulo, ele permitiu que um homem fosse morto. Você conhece essa história? Foi o Estevão. Por causa do Saulo, ele permitiu, era um homem cheio de autoridade, ele foi morto a pedradas. Porque falava de Jesus, porque cria em Jesus. Então, Saulo estava muito concentrado nessa missão. Ele tinha que perseguir os cristãos e acabar com aquela história que Jesus era o Salvador. Crianças, ele cria que ele estava fazendo a coisa certa. Ele achava que estava agradando a Deus fazendo isso. Então, voltando a essa imagem aqui, olha só. Ele está entregando cartas para esses sumos sacerdotes, esses sacerdotes importantes lá do templo, para o seguinte, ele está pegando cartas, né? Ele falou assim, olha, sabe essas cartas aqui que eu escrevi, vocês estão assinando? Eu vou levar para uma cidade que se chama Damasco. Lá tem cristãos também, eles estão fugindo daqui por causa da perseguição e eles estão indo para lá. Então me dê essas cartas assinadas, que quando eu chegar lá nos sacerdotes de lá nos líderes de lá, eles vão me dar permissão para eu perseguir os cristãos de lá e também prendê-los, para acabar com essa história de que Jesus é Salvador, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. Vamos acabar com isso. Os sacerdotes concordaram, deram as cartas para ele. E ele foi para onde? Foi para Damasco. O caminho de Damasco era longo, né, até chegar em Damasco. Então, ele reuniu seus ajudantes, né, 2 ajudantes dele, e foi até Damasco. O caminho para Damasco durava mais ou menos, né, até chegar lá, 5 dias. Então, geralmente eles iam a cavalo ou usando jumentos, né? Nessa imagem aqui, ó, nós estamos vendo eles indo a cavalo. E eles estão lá, conversando a caminho, né? Indo para Damasco, a cavalo. Vamos lá. E o Saulo estava muito empolgado. Olha, quando a gente chegar lá, nós vamos matar, nós vamos prender esses cristãos se eles disserem que não, se eles disserem que Jesus é o Salvador. Se eles não negarem Jesus, nós vamos prender esses cristãos. Vamos fazer isso, vamos. Assim que chegar lá, eu já vou pro templo, vou entregar essas cartas, vou falar com os líderes da cidade, vamos acabar com esses cristãos. É bom que eles saibam disso. Vamos chegar lá e já vamos fazer isso. Ele estava muito ansioso para fazer isso logo. Quando ele estava a caminho, nós sabemos que estava já próximo da cidade de Damasco, algo maravilhoso aconteceu. Algo surpreendente aconteceu. Saulo não estava esperando aquilo, os amigos dele não estavam esperando aquilo, ninguém estava esperando aquilo. Sabe o que aconteceu? Eu vou ler para vocês. Abre a sua Bíblia aí em Atos. O que será que aconteceu? Olha só. Atos. Todo mundo abrindo a Bíblia? Atos, capítulo 9. Todo mundo aí. Olha só. Diz assim, ó.
capítulo 9, versículo 3. Seguindo ele, estrada fora, lá caminho de Damasco. Ao aproximar-se da cidade de Damasco, subitamente, o que é subitamente, tia? De repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vocês entenderam? Eu vou ler de novo. Ele de repente viu uma luz do céu que brilhou ao seu redor e ouviu uma voz. E essa voz ainda disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era um dos amigos dele? Não. Tinha alguém naquela estrada? Provavelmente não. Mas a luz veio do céu. Se a luz veio do céu, crianças, quem estava falando? Deus. Olha só. E ele fala aqui: Saulo, Saulo. Será que Deus conhecia Saulo? Como é que Deus conhecia o nome dele? Deus conhece o seu nome? Deus conhece o meu nome? Sim, Deus conhece o nosso nome. Sabe por quê? Porque Ele nos ama muito. Foi Ele quem fez você. Foi Ele quem fez a tia Bruna. Por isso Ele nos ama muito. Ele nos ama, Ele preparou um lugar lá no céu para a gente morar um dia, para que eu e você, tendo conhecido Ele, vá morar com Ele um dia. Porque Ele quer ficar pertinho da gente. Ele ama você, Ele me ama, Ele quer que a gente vá morar lá no céu com Ele. Porque Ele preparou esse lugar para nós. E olha só que interessante. Quando ele vê essa luz, a luz é tão forte que a Bíblia diz lá no versículo 4, que ele caiu por terra. Ele caiu. Ele caiu, crianças. A luz era tão forte que o cavalo se assustou, ele ficou assim, um pouco sem conseguir enxergar e acabou caindo. Quando ele caiu, ele só conseguia ver a luz, ele só conseguia ouvir a voz, ele não conseguia ver mais nada. Olha só, tinha uma luz muito forte. E essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Saulo ficou ouvindo aquilo. E o que ele fez? Ele diz assim, quem és tu, Senhor? Quem é o Senhor que está falando comigo? Não estou entendendo nada. O que está acontecendo? E a resposta foi, olha só, Jesus respondeu para ele. Ele perguntou, ele falou com Deus e Jesus respondeu, olha só, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus se revelou para Saulo. Jesus falou, olha, eu sou Jesus, você está me perseguindo. Mas como assim? Ele deve ter pensado, não estou perseguindo Jesus. O que Jesus queria dizer? Que ao perseguir os cristãos, aqueles que amavam o Senhor, aqueles que serviam, que criam que Jesus tinha morrido na cruz, ele estava falando assim, olha, você está me perseguindo também. Você está me deixando muito chateado, Saulo, porque você está perseguindo, você está matando os cristãos, você está maltratando os cristãos. Você está me perseguindo. Saulo fica sem saber, deve ter ficado com a cabeça assim girando, falou, o que está acontecendo? Eu estou perseguindo Jesus, eu achei que eu estava fazendo a coisa certa. Eu não estou fazendo a coisa certa, eu estou falando para não crer em Jesus, crer somente em Deus, eu não estou entendendo. E sabe o que Jesus fala para ele? Jesus conhece todos esses pensamentos e diz assim, Jesus diz para ele assim, levanta-te, lá no versículo 6, levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que convém fazer, o que você deve fazer. Será que Saulo obedeceu? Será que Saulo voltou para Jerusalém para contar para os sacerdotes? Será que Saulo falou assim, não é possível, eu não creio que isso seja verdade, não é possível. Então, o Saulo ouviu a voz de Jesus, ele obedeceu a Jesus e foi até a cidade. Que cidade que eles estavam indo? Damasco. Estavam indo para Damasco. Então, na hora que Saulo tenta se levantar, sabe o que ele percebe? Que ele não está conseguindo enxergar nada. Está tudo escuro para ele.
Ele fica assim, os amigos também não estão entendendo, ajudam o Saulo a levantar e ele fala, olha, eu preciso ir até a cidade. Eles vão ajudando o Saulo até chegar na cidade. Quando eles chegam na cidade de Damasco, eles vão para uma rua que se chama Direita e lá existe uma espécie de hotel e o nome da dona desse hotel era Judas. Então eles entram na casa de Judas e ficam lá na casa de Judas. Quando Saulo chega lá, ele fica num quarto e a Bíblia diz que ele ficou sem comer, sem beber, apenas orando. Porque, pensem crianças, ele conhecia a Bíblia. Ele estudava muito, desde pequeno ele ia à igreja, né? Ele sempre ia à escola dominical, ele sempre estava estudando. Ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. E quando ele teve esse encontro com Jesus, ele ficou maravilhado, ele ficou atônito, né? Ficou confuso, não sabia o que fazer, não sabia o que pensar, mas ele creu, ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha lido estava falando do próprio Jesus, da salvação, que ele precisava conhecer esse Salvador. E foi naquele momento que Deus preparou para ele. Então ele ficou lá orando, pensando, querendo entender. E a Bíblia diz que enquanto ele estava orando, Deus falou com ele. Olha só que interessante. Não é isso que a gente fala, que quando a gente ora, Deus ouve? Ele ouve, ele se inclina. E sabe o que acontece também quando a gente ora? Ele responde às nossas orações. Por isso que ele quer que você ore. O Saulo já não tinha falado com ele no caminho, com Jesus lá no caminho? Tinha. Mas ele continuou orando, queria saber mais, queria conhecer mais esse Jesus que ele tinha visto no caminho. Então ele ora. E quando ele ora, olha só o que Deus fez. Enquanto Saulo orava, tentava entender tudo aquilo, querendo conhecer mais de Jesus, que tinha tido esse encontro com ele lá no caminho, Deus, nosso Jesus, falou com um profeta que estava lá na cidade de Damasco, um homem de Deus, que orava também, que buscava Deus. Olha só, ele falou assim, olha, Ananias, o nome desse homem era Ananias. E Ananias falou assim, eis-me aqui, Senhor, pode falar, estou escutando. Olha que bonita. Vai até a rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procura por Saulo, pois ele está orando. Olha só, o Saulo estava orando e Deus já estava enviando resposta para o Saulo. Usando quem? O Ananias. E ele viu um homem chamado Ananias impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Deus estava falando com Saulo também. E Ananias falou assim, Senhor, eu tenho ouvido muitas pessoas falando que esse Saulo está perseguindo os judeus. Ele quase falou assim, Senhor, você não está enganado? Será que é esse mesmo Saulo? Deve ser outro, eu devo estar enganado. Esse Saulo, inclusive, permitiu que o Estevão morresse. Muito triste. Não é esse Saulo. E sabe o que o Senhor falou? Vai falar com Saulo, porque este homem, esta pessoa é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome às pessoas que ainda não conhecem Jesus. Sabe o que Jesus estava fazendo? Preparando Saulo para falar de Jesus para as pessoas, para viajar por todos os lugares, por muitos lugares e falar de Jesus. Esse para mim é o instrumento escolhido. Eu vou lhe mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele já estava inclusive falando para Ananias que Saulo, para falar de Jesus, ia sofrer muito durante a sua vida. O Ananias ficou ouvindo, ele entendeu a mensagem de Deus, mas deve ter dado um arrepio assim, ele falou, ai, eu vou lá falar com Saulo. Mas Ananias era um homem crente, ele cria em Deus. Ele sabia que se Deus falou, ele tinha que obedecer, não é? E o que se Deus falou estava certo. Deus não estava enganado, Deus não se engana. Então, ele foi lá até a casa do Judas, onde estava o Saulo, fazendo o quê? Orando. Ele baixa lá, irmão Saulo, olha só, já chama até de irmão. Irmão Saulo, eu sou Ananias. O Saulo já tinha
ouvido a voz de Deus, sabia que o Ananias ia vir. Eu já tinha falado com Saulo. Saulo, Deus me mandou vir aqui. Saulo falou, pode entrar. Quando Saulo sentiu a presença de Judas, ficou esperando que Judas tinha para falar com ele. E o que será que Judas fez pelo Saulo? O que será que foi a conversa de Ananias com Saulo? Qual foi a conversa de Ananias com Saulo? O que Ananias falou para ele? O que vocês imaginam? Falou assim, Saulo, por que você fez isso? Por que você está maltratando os cristãos? Você não percebe que são pessoas de bem? Não percebe que as pessoas amam Jesus, têm famílias? Você está perseguindo? Não, que ele não cobrou nada. Ele tinha entendido que o Saulo tinha tido um encontro com Deus, um encontro com Jesus, Jesus o nosso Salvador. Ele tinha entendido isso. Sabe o que ele fez quando viu Saulo? Olha só. Saulo, irmão, o Senhor Deus, o Senhor Jesus me enviou. Sabe esse Jesus que você teve encontro com ele no caminho, que você ouviu a voz dele? Ele me enviou aqui. E eu quero orar por você, para que você recupere a sua visão, seja cheio do Espírito Santo. Lembra que ele tinha ficado cego? Não estava conseguindo ver? Depois de ter tido aquela visão da luz, ter visto aquela luz? Quando Ananias entrou no quarto, viu Saulo lá esperando a resposta de Ananias, né? Querendo saber o que Deus ainda queria falar com ele ali através do Ananias. Ananias entrou, viu Saulo paradinho lá orando. Vocês se lembram, crianças, que ele estava cego? Saulo não podia ver. Olha lá, Saulo estava sem poder ver, estava de olho fechado. Ananias então põe as mãos sobre o Saulo e começa a orar por ele. Senhor, abençoa o irmão Saulo, usa o irmão Saulo, Senhor. Ajude para que ele abençoe a cura, né? Para que ele volte a enxergar e seja um instrumento nas tuas mãos e seja cheio do Espírito Santo. No momento que Ananias terminou a oração, sabe o que aconteceu? Olha só, Saulo sentiu que escamas, umas coisinhas assim que pareciam escamas, saíram dos seus olhos. Ele tentou enxergar. Olha só, ai, não tô conseguindo, tô 3 dias sem ver, ai, não tô enxergando. Ele finalmente conseguiu abrir o olho, falou com Ananias e conseguiu ver de novo. Crianças, o Saulo não só pôde ver de novo, né, fisicamente, mas agora ele tinha um outro olhar. Ele entendia que o nosso Senhor Jesus veio ao mundo sim como Deus. Ele veio para salvar a humanidade dos seus pecados. Ele era o Salvador prometido de Israel. Ele era sim a pessoa que podia salvar, que podia curar, que podia fazer milagres e ainda pode, porque ele não ficou morto. Nosso Jesus ressuscitou ao 3º dia. E vocês acreditam que assim que Saulo foi curado, ele se alimentou e já saiu para pregar, para falar de Jesus. O encontro com ele foi tão real, o encontro com Jesus foi tão real, foi tão lindo, tocou tanto Saulo, que ele já saiu ali para falar para as pessoas. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, quando nós entendemos o que Jesus faz por nós, o que ele fez morrendo na cruz pelos nossos pecados, a gente precisa falar. E foi isso que o Saulo fez. Correu para contar para as pessoas. E não só isso, falar o que tinha acontecido com ele. Porque as pessoas já tinham ouvido falar de Saulo. Os cristãos ficavam ouvindo assim, falando, esse Saulo? Sim, ele falava, sim, sou eu mesmo. Eu que persegui os cristãos e agora eu venho falar o que Jesus fez por mim. Eu tive encontro com ele no caminho de Damasco, ele me falou que ele era o próprio Jesus, que tinha morrido naquela cruz, eu entendi tudo isso. Eu fiquei cego, agora estou vendo e posso falar para vocês quem é Jesus. Convertam-se, se arrependam dos seus pecados e creiam que Jesus é o nosso Salvador e quer que você vá morar no céu com ele um dia. Então é isso que Deus quer de mim e de vocês, crianças. Olha só. Por isso que o nosso versículo diz assim:
Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Vocês são salvos de graça. Foi Deus que fez isso, enviou Jesus para morrer no seu lugar. E olha, mediante a fé, mediante crer em Jesus, crer que Ele fez isso por nós. Isso é uma bênção de Deus. Isso é um dom, é um presente de Deus que Ele dá a mim, dá a você. Então vamos fazer uma oração, falar para o nosso Deus que nós cremos que Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar. E você, criança, que ainda não conhece esse Jesus que morreu por você, que deu a sua vida pelos seus pecados, que falou, olha, você não precisa morrer pelo seu pecado e ficar longe de Deus. Eu posso morrer por você e você tem a oportunidade de ficar pertinho de Deus. Você que não conhece esse Jesus pode ter um encontro como Saulo. Saulo teve esse encontro. Você também pode. É só falar com Deus, falar assim, eu creio. Vamos fazer isso juntos? Vamos lá. Senhor Deus, eu peço perdão pelos meus pecados. Peço perdão pelo que eu fiz e não foi do teu agrado. Eu quero dizer que eu creio que o Senhor Jesus é o meu Salvador. Eu creio que Ele veio morrer por mim numa cruz. Eu creio que Ele é o único que pode me salvar, que pode me levar até Deus e que pode me fazer morar no céu. Eu creio que o Senhor me ama. Eu creio em Ti e quero, Senhor, Te seguir. Quero, Senhor, Te agradar. Quero fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, foi um prazer. Espero que essa semana seja uma bênção na sua vida, na vida da sua família. Continue pertinho de Deus, porque nós temos essa oportunidade, orando, lendo a Bíblia, louvando, falando de Jesus para as pessoas, através do seu celular, através de você falando para os seus primos, para os seus irmãos, para a mamãe, para o papai, tá bom? E a gente se encontra nas próximas escolas dominicais e nos próximos cultos. Tchau, queridos!